Olá, meu nome é Denise Pinelli, eu sou coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário do Unialfa e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema interessante, que está muito em voga no mercado, que é o Build to Suit. Esse tema é um tema que é cunhado pela língua inglesa e ele fala de um contrato de locação a longo prazo. Os contratos de locação, em regra, a gente tem aí no mercado, que a gente conhece mesmo, um contrato de locação que ele dura 12 meses, onde o locatário ele procura o imóvel e ele transaciona essa locação com o locador. O Build to Suit ele tem uma especialidade, esse imóvel ele vai ser construído para o locatário. Então, nós temos de um lado uma pessoa que é um investidor na área imobiliária, que ele tem propriedade, e nós temos de outro uma pessoa que é o empresário, que é aquela pessoa que precisa de um imóvel, mas não quer disponibilizar o seu patrimônio numa construção. Ele não quer imobilizar o seu patrimônio, ele precisa direcionar isso para a sua atividade produtiva. Então, esse encontro de oportunidades, o locador, então, ele vai construir esse imóvel e ele constrói esse imóvel dentro daquelas especificações feitas pelo locatário e ele vai ter um contrato de locação a longo prazo, onde ele vai ter a chance também de diluir esse investimento realizado. Então, aqui a gente tem o interesse de duas áreas. De um lado, eu tenho o interesse empresarial de não imobilizar um patrimônio. Do outro lado, eu tenho uma oportunidade de negócios para aquele investidor do mercado imobiliário. Então, no momento como agora, onde a gente tem aí um tesouro direto com taxas tão baixas, a gente tem uma poupança com taxas tão baixas, aquele investidor que ainda tem um perfil conservador, ele tem uma grande simpatia pelo mercado imobiliário e essa é uma grande oportunidade para ele, porque ele vai ter a chance de ter a garantia de uma locação de longuíssimo prazo. Essa ideia começou nos Estados Unidos e começou principalmente com o Walmart, onde ele percebia que todas as vezes que ele ia expandir o negócio, construir uma nova loja, ele tinha que comprar o imóvel, construir o prédio onde seria acomodado lá as instalações do supermercado, e isso demandava tempo e investimento. Então, a gente tem, como eu disse para vocês, aquele investidor que tem o interesse no investimento seguro, que tem um perfil conservador, para ele isso é muito interessante, porque ele vai construir com a certeza de que isso vai se prolongar ao longo de vários anos e vai ter a chance de retomar esse investimento também. No Brasil, a gente consegue fazer isso de duas formas. A gente consegue tanto dentro de uma relação de direito obrigacional, uma relação locatícia, como a gente consegue também fazer dentro do direito real, que é um contrato de superfície. Então, quando eu falo de uma relação obrigacional, eu tenho aqui como inconveniente, os problemas que podem acarretar são as questões envolvendo o patrimônio do locador. Então, eu posso ter aí uma outra relação obrigacional, o locador fazendo uma conta, o locador fazendo um outro credor, onde venha comprometer esse imóvel. E aí o locatário não tem o que fazer, porque é uma relação obrigacional, onde ele só pode opor o seu direito contra o locador. Agora, dentro de um contrato de superfície, que é um direito real, eu posso opor esse meu direito contra todo mundo. Então, mesmo se eu estabeleço, por exemplo, um contrato de superfície pelo prazo de 15, 20, 30 anos, eu quero construir um shopping, por exemplo, eu quero construir um supermercado e esse é o meu ramo de negócio, mas eu não quero imobilizar o meu patrimônio para comprar área, por exemplo. Então, eu faço um contrato de superfície e nesse contrato de superfície eu estabeleço o prazo de 30 anos. E aí pode ter pagamentos, os pagamentos podem ser estabelecidos de forma mensal, anual, tem várias possibilidades.
Mas independente disso, a grande vantagem da gente estar lá com uma solução de direito real é que mesmo que o proprietário do terreno venha a falecer, mesmo que o proprietário do terreno venha a contrair uma outra obrigação, uma outra dívida, eu que sou o superficiário, que sou lá o empresário, eu não vou ter problemas, eu não vou ter outra pessoa podendo levar esse imóvel a um leilão judicial para pagamento de dívidas, porque esse é um direito real. Então, a gente tem duas modalidades. O build-to-suit é uma possibilidade muito interessante para dois segmentos, tanto para esse empresarial, quanto para essa pessoa que tem lá a vontade de fazer o investimento dentro do mercado imobiliário, que tem esse perfil. Então, é uma possibilidade. E a segunda também é uma possibilidade de um contrato de superfície. Essas questões são muito interessantes, porque eu preciso primeiro entender quem é a pessoa que eu estou fazendo a minha consultoria. Então, para quem eu estou dando consultoria? Eu sou o consultor do dono do imóvel ou eu sou o consultor do empresário? Porque esse olhar, saber quem é o meu cliente, quem é a pessoa para a qual eu estou trabalhando, essa solução é muito importante. Eu mostrei para vocês duas possibilidades, tanto o build-to-suit como o contrato de superfície. Então, essas são questões importantes desse profissional que atua no mercado imobiliário. Conhecer melhor sobre essas questões que envolvem direito de propriedade, as relações obrigacionais, conhecer profundamente sobre obrigações, conhecer profundamente sobre as questões que envolvem direitos reais. Essa e outras questões vão ser abordadas no curso de pós-graduação que a gente vai ter aqui no Unialfa. Então, a gente tem uma proposta para começar o curso com mestres, doutores, professores magistrados, advogados, gente que atua nesse mercado e que vai poder trazer para esse nosso público-alvo, que são advogados atuantes no mercado imobiliário, corretores de imóveis, pessoas que já estão na área e queiram se atualizar, conhecer um pouco mais, novidades, como também para aquelas pessoas que querem conhecer do mercado imobiliário para entrar nesse segmento que é um dos mais importantes da economia do nosso país. Então, no ano de 2019, o mercado imobiliário teve uma retomada e foi uma retomada significativa e a gente espera que nos anos de 2020, 2021, esse vai ser um dos segmentos mais importantes da economia do nosso país. Então, é muito importante a gente se adiantar no conhecimento. Então, além disso, esse curso ele vai tratar sobre questões envolvendo posse, propriedade. Nós vamos falar muito sobre relações obrigacionais. A gente vai tratar sobre as modalidades de garantia, a gente vai falar sobre alienação fiduciária, todas as possibilidades de garantia, crowdfunding, então novas formas de financiamento, propostas de financiamento imobiliário, os impactos disso no mercado. A gente vai falar como esse consumidor se comporta, a gente vai falar um pouquinho sobre o mindset do consumidor, como ele faz as suas escolhas, porque para quem atua nesse mercado é muito importante entender as necessidades desse consumidor. Como é que ele faz as suas escolhas, como é que ele chega, quais são as suas necessidades, principalmente as questões que envolvem financiamentos. Então, quem vai buscar o imóvel, seja empresário, seja o consumidor final para a sua moradia, então quais os impactos desse financiamento, quais as formas de garantia que a gente pode buscar, soluções que a gente pode buscar, tanto para a moradia quanto para o trabalho. Então a gente vai falar também de coworking, co-living, que são novas formas de trabalhar, de viver. E a gente vai trazer tudo isso dentro desse projeto, onde a gente vai também falar sobre planejamento sucessório. Então, quem dá consultoria no mercado imobiliário precisa entender também um pouquinho sobre planejamento sucessório. Esse investidor do mercado imobiliário, ele quer saber como fazer esse planejamento sucessório. Então, a gente vai tratar de questões envolvendo direito empresarial, direito sucessório, e eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial para quem atua nessa área. Convido todos vocês para participar com a gente. Durante 1 ano e meio a gente vai estar aí com 360 horas de curso. Então a gente vai trabalhar sábado sim, a cada 15 dias, sábado sim, sábado não. E com aulas com metodologias ativas, até pelo tempo da aula, a gente vai trabalhar muito práticas e casos concretos. Tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido nesse mercado. Vem com a gente!